Desde que a Operação Carne Fraca da Polícia Federal veio a público, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e diversos outros órgãos e entidades federais e estaduais se empenham em conter os impactos nocivos da notícia para as exportações de carne brasileira. O ministro Blairo Maggi tem desempenhado um papel de destaque no enfrentamento da crise. Além de dar diversas entrevistas para prestar esclarecimentos à população e à imprensa nacional e internacional, foi pessoalmente acompanhar inspeções em frigoríficos no Paraná e fez suspender as licenças de estabelecimentos investigados. Acompanhando diariamente as oscilações do mercado internacional, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços juntou-se aos esforços para impedir que continue caindo as vendas de carne para o exterior. No Senado Federal, 2 audiências públicas foram marcadas para esta semana, com o objetivo de reunir produtores, trabalhadores e autoridades na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Assuntos Econômicos, para debater o assunto e buscar formas de proteger a imagem do país, um dos grandes exportadores mundiais de commodities. É isso que tem salvado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a economia do nosso país. São as exportações de commodities, da carne, da soja, do milho, enfim, dos derivados do leite. Isso é que tem salvado o agronegócio, o campo tem salvado a nossa economia. Eu mesmo pude participar na semana passada da audiência pública conjunta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde sou vice-presidente, e da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, que contou com as presenças dos ministros da Agricultura, Blairo Maggi, e da Indústria e Comércio, Marcos Pereira. Na ocasião, o ministro Blairo Maggi reafirmou a qualidade das carnes brasileiras e garantiu que são produzidas em perfeitas condições fitossanitárias. Há exatas 4.837 plantas frigoríficas em todo o território nacional, mas apenas 21 estão sob investigação. E dessas, apenas 6 produzem para exportação. Das que estão em investigação, apenas 6, meia dúzia. Entre 4.837 plantas, apenas meia dúzia produzem para exportação. Não é possível que milhares de frigoríficos que trabalham estritamente dentro das regras dos órgãos de fiscalização sanitária acabem prejudicados por uma meia dúzia de estabelecimentos cujas operações estão, até o momento, apenas sendo averiguadas pela Justiça. As consequências econômicas são terríveis. Menos exportações significam menos receitas, menos empregos, o que põe em risco milhares de empregos diretos e indiretos e pode acentuar a frágil situação econômica da qual vimos tentando sair, principalmente nos últimos 2 anos. No estado de Rondônia, por exemplo, já estamos sofrendo os impactos desta crise. Por sorte, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vários países já voltaram a importar a nossa carne. A China, o Egito, o Chile e ontem Hong Kong, que é o principal comprador, principal destino da carne de Rondônia, da carne rondoniense, já reiniciou as suas importações. A média, antes da crise, era de 200 mil animais abatidos por mês no estado de Rondônia. Mas esse número deve cair significativamente, já que 40% da escala de abate foi reduzida em consequência da interrupção das vendas, principalmente para países asiáticos e para a Rússia. Espero que com a volta da China, de Hong Kong, do Egito, do Chile e de outros países, espero, senhor presidente, que em poucos dias voltem à normalidade, tanto no meu estado de Rondônia quanto no Brasil.
como as crises são passageiras, e eu acredito nisso, as crises às vezes são agudas, são profundas, deixam sequelas, impactam, mas elas são passageiras, elas passam. E eu espero que com a força do nosso povo, com a força do nosso ministro, Blairo Maggi, do ministro Marcos Pereira e de todo o governo, a gente consiga reverter esse quadro terrível que se abateu sobre o agronegócio brasileiro. Metade das exportações de Rondônia, senhor presidente, é de carne, cuja qualidade é um imperativo, tanto para os criadores quanto para frigoríficos e exportadores. Inspeções constantes comprovam a boa saúde dos rebanhos do meu estado. Além disso, como bem lembrou o superintendente da Federação das Indústrias do estado de Rondônia, e tenho certeza que o presidente, o doutor Marcelo, também pensa da mesma forma, o superintendente Gilberto Batista disse: a carne rondoniense é comercializada in natura, diferente do que acontece com os frigoríficos envolvidos na operação da Polícia Federal, que oferece basicamente embutidos e carne processada. Portanto, quero crer que logo serão restabelecidas as exportações, tanto no estado de Rondônia quanto em todo o Brasil, para bem da economia local e de todo o país. Hoje mesmo, os principais jornais do Brasil informaram que das 174 amostras de carne recolhidas nos 21 frigoríficos investigados, nenhuma apresentou qualquer tipo de contaminação ou substância prejudicial à saúde humana. A outra boa notícia é que no último sábado, China, Egito e Chile, como já disse, divulgaram sua disposição em voltar a comprar a carne brasileira. Mais uma vez, reafirmo, senhor presidente, ontem mesmo noticiei aqui na tribuna do Senado que Hong Kong também voltou a comprar a nossa carne, a carne de Rondônia. São os primeiros indícios de que conseguiremos reverter a situação e sustentar nossa condição de carne de grande exportador mundial. Precisamos manter cada vez mais forte o otimismo na força do nosso povo, na força dos produtores, na força dos criadores, na força dos consumidores também, que ajudam a emitir uma imagem positiva da nossa carne, que não é uma carne fraca, senhor presidente. A carne brasileira, a carne de Rondônia, a carne do Pará, a carne do norte do Brasil, a carne de todo o Brasil, é uma carne forte, é uma carne saudável, é uma carne boa. Portanto, vamos continuar consumindo a nossa carne e exportando a nossa carne para gerar divisa, gerar rendas e empregos para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, senador Waldir Raupp. O pronunciamento de Vossa Excelência é um pronunciamento que vem exatamente naquilo que todos os senadores colocaram por ocasião dessa operação carne fraca. O vosso estado teve esse impacto, que 50% da exportação de Rondônia é de carne. E carne in natura, né? Sem processamento de embutidos. E aí, como também foi dito, quer dizer, de quase 500 plantas, 400 e tantas plantas, não, quase 500. 4 mil e poucas. 4 mil? 4 mil e tantas plantas. Mais de 4 mil. Só 21 tiveram foram investigadas. Foram investigadas. E se fez essa operação que trouxe para o nosso país dificuldade enorme, porque esses países... O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, proteína animal do mundo. E aí, exatamente nesse segmento do agronegócio, que sustenta a economia do Brasil, nessa fase de recuperação do setor produtivo, aí vem uma operação como essa e coloca em xeque todo o trabalho desenvolvido há décadas, porque não se conquista essa posição de maior exportador se não for um trabalho tanto de colocar a carne nos países como de ter sanidade animal para que ela possa ser exportada. Então, eu quero aqui
parabenizar Vossa Excelência e parabenizar o ministro Blairo Maggi. Novamente, o fiz no pronunciamento, quero repetir, o ministro Blairo Maggi, e isso todos nós sabíamos, colegas seus do Senado, que ele, ao assumir a pasta, faria essa gestão da agricultura, da pesca, como está fazendo. Ele foi tão eficiente que eu já ouvi ontem pessoas dizendo esse deveria ser candidato a presidente da República. Já começa a lançar o Blairo Maggi pela eficiência dele, pelo desprendimento dele, pela coragem e a determinação com que comandou, né, esse trabalho todo para desfazer esse mal-entendido sobre nossa carne, que já começou a ganhar projeção nacional e algumas pessoas dizendo que deverá ser candidato a presidente da República. Não estou aqui lançando a candidatura do Blairo Maggi, mas é um homem realmente um homem íntegro, foi governador por 2 mandatos no estado do Mato Grosso, agora aqui no Senado Federal fazendo um excelente trabalho como ministro, né, como ministro da Agricultura, Ministério do MAPA. E, senhor presidente, eu, quando governador, o Blairo Maggi era apenas produtor. Ele era apenas produtor de soja com seu pai no Mato Grosso e nós já empreendemos um grande investimento em Rondônia, foi a construção do Porto Graneleiro de Porto Velho e do terminal de Itacoatiara. Em Porto Velho, em parceria com o meu governo, o governo de Rondônia e o governo federal, e lá em Itacoatiara com o Amazonino Mendes, que era o governador da época, que eu me encontrei muitas vezes, eu e o Amazonino, e o Blairo Maggi, o seu pai André, que já faleceu, que foi prefeito da cidade que ele fundou, que ele criou, foi candidato único na cidade de Sapezal, que eu conheço, que estive lá no Mato Grosso, onde iniciamos as tratativas para construir o Porto Graneleiro de Porto Velho, que construímos e inauguramos ainda na época do governo Fernando Henrique, eu era governador, e de lá para cá o Blairo não parou mais, só cresceu, exportando cada vez mais soja, virou o rei da soja no Brasil, virou governador do estado do Mato Grosso por 2 mandatos e agora senador e ministro da Agricultura. Então, realmente, eu não duvido que, de repente, ele não por ele, né, mas que a sociedade brasileira não comece a projetá-lo como um possível pré-candidato à presidência da República. Obrigado, senhor presidente. O senador Blairo Maggi realmente é um exemplo de brasileiro, de empresário, que deve servir de referência a todos nós. E parabenizar também, senhor presidente, o presidente Michel Temer, porque um ministro não faz sozinho. Se o ministro faz um bom trabalho, é porque ele tem respaldo do presidente da República, que é a autoridade maior do nosso país. E ontem mesmo nós assistimos o presidente da República, Michel Temer, o ministro Blairo Maggi e outros ministros lá, lançando um programa que é desburocratizando o Ministério da Agricultura e também assinando lá portarias, endurecendo o jogo na fiscalização, na auditoria, na fiscalização das nossas plantas de carne em todo o Brasil, do agronegócio em todo o Brasil. Então, vai ter regras mais duras para que ninguém possa mais essas 3, 4, meia dúzia de plantas que foram penalizadas, para que no futuro não tenha nem isso, nenhuma, possa transgredir as regras do governo federal, do Ministério da Agricultura. Obrigado, senhor presidente.